Como provarias a ti mesmo a sinceridade dos teus propósitos de renovação? Aceita as dificuldades com paciência, guardando as lições que lhe sejam portadoras. Com todos temos algo de bom para aprender, e em tudo temos alguma coisa de útil para assimilar. Não há acaso ir, embora te pareça o contrário, até mesmo o mal está a serviço do bem. A resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. Se recebes críticas ou injúrias, não te aflinjas pela resposta verbal aos adversários. Seria perda de tempo em contentas estéreis. Centraliza-te no dever de cumprir, certo de que toda semente exige tempo para germinar. Toda vitória se baseia na perseverança. E nenhum patrimônio da vida se compara à paz de quem procura fazer sempre o melhor, embora consciente de que esse melhor ainda deixa muito a desejar. André Luiz, médio Chico Xavier, do livro Brilha a Vossa Luz. Que linda mensagem, né, minha gente? Para a gente refletir, né? E para fazer a prece inicial, eu convido nossa irmã Vera. Boa noite. Eu convido a todos a fechar os olhos, respirar profundamente e permanecer nesse clima de musicalidade que suaviza os nossos corações. Quando nós fechamos os olhos, nós abrimos o olho interno para um encontro mais íntimo. E nesse encontro nós buscamos encontrar Jesus. Então vamos visualizar a figura serena do Mestre Jesus aqui entre nós e agradecer pela vida, pela oportunidade que estamos tendo de caminhar. Então, Jesus, nós lhe agradecemos imensamente pela luz que tem iluminado o nosso caminho. E nós te pedimos, Mestre, que permaneça conosco. Que os mentores espirituais dessa casa, presentes aqui, possam nos ajudar a receber toda a comunicação que será dada na noite de hoje pela nossa irmã Merijane. Que Jesus ilumine a todos nós e que a palestra seja aproveitada no sentido de ouvir, de refletir, e que nós possamos ter coragem de pegar um pouquinho que seja da lição que seja dada para colocar em prática. Que Jesus nos abençoe, que Jesus esteja conosco e que ilumine a palestrante de hoje, para que nós possamos receber de uma forma bem objetiva e clara a mensagem que será dada. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje a nossa palestra é uma palestra referente ao pré-congresso, que acontecerá nos dias 6, 7 e 8 agora de julho. E o tema, que é o tema do congresso, será os construtores do amanhã.
E quem vai nos prestigiar hoje com essa palestra é a nossa querida Merijane, que é a presidente da Federação Espírita de Alagoas. Então, Meri, te abençoe. Então, meus queridos amigos, boa noite a todos. Eu não ouvi, eu tenho a impressão que eu estou com um problema de audição. Porque, assim, por mais sensível que a pessoa possa ser, eu não vi uma resposta. Então, eu vou repetir, vamos começar de novo, né? Para ver se dá um ânimo forte, para ver se Morfeu não encosta por aqui hoje, né? Então, vamos lá, de novo. Boa noite. Olha que coisa bonita. Agora, não, animou os dois planos da vida, né? Então, é uma alegria muito grande nós estarmos aqui nessa noite, compartilhando com vocês esse momento ímpar que o movimento espírita alagoano está vivendo. Inicialmente, antes de começarmos a nossa fala sobre os construtores do amanhã, eu quero parabenizar a equipe de comunicação da Federação pela ideia do pré-congresso, que está percorrendo as casas espíritas da capital e de Arapiraca também. Então, esse pré-congresso contando com a participação, a adesão de 22 instituições, mais 14 expositores que estão se revezando, levando a reflexão sobre o tema Os Construtores do Amanhã e já nos banhando a psicosfera de todo o nosso estado de Alagoas com as emanações de amorosidade do 4º Congresso Espírita Alagoano. Que, diga-se de passagem, hoje nós estamos aqui também, além de divulgar, fazendo inscrições do congresso, aqueles que se interessarem, procura Bernadette, coordenadora da comunicação, que ao término ela irá efetuar tais inscrições. Mas sem mais delongas, porque é que eu tenho que começar na hora certa, para terminar na hora certa, e eu, quando pego o microfone, complica um pouco a história do Brasil, vamos conversar sobre os construtores do amanhã. Falar sobre os construtores do amanhã é algo que nos emociona, porque falar dos construtores é conversar sobre essa abençoada obra, a Gênese, que está fazendo agora, em 2018, 150 anos. É o 5º livro, codificado por Allan Kardec, e é um livro que nos traz muitas reflexões sobre as predições, sobre os milagres do Cristo, sobre situações atualíssimas que nós estamos vivenciando. E é em homenagem a esta obra que o Congresso Alagoano está se fundamentando com o tema Os Construtores do Amanhã. O mestre de nossas vidas, nosso amado Jesus, alguns momentos antes, uns dias antes de adentrar para aquele momento histórico do Calvário, ele, percebendo na sua retina espiritual o futuro da humanidade, ele traz esse trecho, essa previsão dos acontecimentos futuros. Me permitam usar o óculos porque o braço está curto. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Falar dessa passagem é observar que Jesus fez uma predição. Ele falou do futuro. Falar do futuro não é fácil. Falar do futuro é preciso ter delicadeza. Prever o futuro não é tarefa que se deve fazer sem uma base, sem um olhar crítico, sem uma análise mais apurada. E muito mais, falar do futuro de uma nação, de um planeta, melhor dizendo, observando a sua entrada no mundo de regeneração, merece todas as reflexões e cuidados possíveis. Jesus, aqui, ao nos informar que em tempo propício
iria nos encaminhar o Consolador prometido, que ficaria conosco eternamente, ele fez uma predição colocando as bases daqueles que lá estariam nós hoje, acolhendo essas orientações e informações, nos embasando para tornarmos os construtores desse amanhã. Os construtores da Era Nova, os construtores do futuro da humanidade, que somos todos nós. Falar em nova era nos remete a outras profundas reflexões, porque falar da nova era nos permite observar o mundo em que vivemos. E nós vamos pensar, mas como esse mundo novo, essa era nova, esse mundo de regeneração será administrado? Aí olhamos para um lado, olhamos para o outro, em toda parte do mundo percebemos tumulto. Então convém nós sabermos que o governo do planeta Terra, ele não encontra-se entre nós encarnados. Ele encontra-se nas dimensões superiores da vida. A diretoria espiritual da Terra é formada por espíritos que não têm mais a necessidade de encarnar aqui na Terra. São espíritos ditos puros. Espíritos que não têm mais nada a ser superado segundo os nossos padrões de adiantamento. São os guias da humanidade, que administram, que orientam, que envolvem-nos a todos com as informações que se fazem necessárias. São eles que observam aqui na Terra as estações de partida e de chegada. Quando eu falo de estações, nós podemos nos referir às encarnações, que são como estações de trem. Nós chegamos e nós partimos. Quando chegamos num determinado local em busca de aprender. Quando partimos, levamos em nossa bagagem os conhecimentos obtidos naquela instância em que vivemos. E nesse conhecimento, nessa construção, nós estamos fortalecendo as bases da evolução dos filhos de Deus a caminho da luz. E em falar a caminho da luz, quero compartilhar com os amigos que a nossa conversa dessa noite, ela está fundamentada nas obras A Caminho da Luz e Roteiro do Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, na Gênese de Allan Kardec e na obra O Mundo e o Espírita de José Herculano Pires. São as obras que nós nos embasamos para refletir sobre o amanhã. Porque nós não temos como prever o futuro. É uma irresponsabilidade prever o futuro. Mas nós podemos fazer uma análise dos passos da humanidade para que nós possamos ter uma visão dos acontecimentos futuros. Nunca prever. Nunca adivinhar. É uma irresponsabilidade. E falando e vivenciando os palcos das reencarnações, cá estamos nós, vivenciando as experiências e mais uma experiência importante na construção do homem de bem. O palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários, mas os atores são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. Somos nós. Ontem, agora e provavelmente amanhã, se conquistarmos o direito de aqui permanecermos. Quando olhamos para a história da humanidade, quando observamos as civilizações que não encontram-se mais conosco, quando observamos as ações proferidas por tantos indivíduos, não tenhamos dúvidas, nós estávamos lá. Nós estávamos vivenciando essas experiências, nós estávamos construindo o nosso amanhã. Somos nós, escrevendo a nossa história, atuando no palco de nossas vidas, construindo, alicerçando o homem de bem do amanhã. Aquilo que nós estamos nos esforçando hoje.
não tenhamos dúvida. Se aqui nós nos encontramos reunidos, toda a humanidade que se encontra hoje aqui reunida tem uma construção anterior. E preciso se faz refletir sobre esse conhecimento, para que melhor nós possamos entender tudo quanto nos ocorre, tudo quanto nos acontece. E compreender quando os Espíritos e quando Kardec nos fala que nós precisamos aprender a sofrer, bem sofrer e mal sofrer no Evangelho segundo o Espiritismo. Algumas pessoas dizem, mas como é que você pode sofrer bem? Pode sofrer bem. A dor, ela é inevitável. O sofrimento é uma escolha. É uma escolha. Muitas vezes nós abraçamos o sofrimento. E quando nós abraçamos o sofrimento, torna-se muito difícil sair dele. E quando muitas vezes saímos dele, ele deixa sequelas nas nossas intimidades mais profundas. O sofrimento é para todo, porque vivenciamos experiências no palco da vida. Fizemos e fizemos sofrer. Fizeram-nos sofrer. Levamos alegria e levamos tristeza também. É a nossa construção. Mas no momento propício, no momento em que a humanidade estava amadurecida para aquele momento, acolher no seio da terra aquele que é a luz do mundo, ele veio. A vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo, de vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu, ligando a terra ao reino luminoso de Jesus. Houve todo um projeto para o momento em que o Cristo iria encarnar na terra. Percebam, nós falamos encarnar e não reencarnar. O Cristo encarnou na terra. Jesus é um espírito puro. Está à frente do planeta desde a sua formação. Teve suas experiências em outros, mas na Terra é a primeira encarnação e única. Foi esse momento em que ele veio. E segundo Emmanuel diz no livro Vinha de Luz, ele poderia ter mandado um representante, mas ele escolheu estar conosco, dando testemunho do amor. A vinda do Cristo oportunizou para a humanidade, na verdade, o mais alto padrão de vivência moral e espiritual. Ele nos trouxe a oportunidade de testemunhar o amor, o perdão, o acolhimento, o abraço, a preocupação para com o próximo. Ele trouxe-nos a oportunidade de sentir a presença do amor maior, a tocar os sentimentos e envolver toda a humanidade. Mas a ignorância trabalhou contra esse projeto. No livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel nos fala que influências interiores e exteriores, encarnados e desencarnados, trabalharam para que o divino projeto de Jesus para a humanidade fracassasse. Naquela oportunidade, houve todo um projeto de investimento no Império Romano. E as pessoas que ali representavam a liderança do Império Romano, verdadeiramente tinham nas artes um toque de leveza e superioridade. Tinham na música a suavidade necessária para tocar os sentimentos. Tinham aptidões intelectuais muito à frente naquele instante. Mas o Império Romano perdeu-se na arrogância, na ganância e na maldade. As sociedades tornaram-se insensíveis para com a dor do próximo. Percebamos nós que um escravo, uma criança de 5 anos de idade, eles eram cegados a ferro quente para que não pudessem fugir. E as damas daquela sociedade não se preocupavam com isso, era normal.
Era normal altos jantares, onde convidavam os gladiadores para estarem com eles para diversão. E a história nos mostra quando os gladiadores iniciavam uma luta. Só era concluída quando um morria. Isso era antes ou depois do jantar. O sentimento de conquista, o sentimento de impiedade, de posse, trouxe severos prejuízos para o projeto do Cristo. E o Espírito Emmanuel nos informa, na mesma obra já citada, que após a crucificação do Cristo, os guias da humanidade, aqueles que são responsáveis pela direção da terra no mundo espiritual, reuniram-se, porque o Império Romano era um foco infeccioso e precisava ser limitado e extirpado. Imaginem vocês. Nós estamos aqui realizando o 4º Congresso Espírita Alagoano. Há mais de um ano que nós estamos planejando esse momento, convidando expositores, preparando o centro de convenções, envolvendo as casas espíritas, os seus dirigentes, trabalhando, tudo montado. Estamos à beira há uma semana e mais alguns dias do 4º Congresso, que não vai acontecer de forma alguma. Uma tragédia, tem que parar tudo, nada dá certo, tudo dá errado. Eu vou chorar. E é um projeto que nós temos uns 2 anos. O projeto do Cristo era um projeto de séculos. É um projeto que envolvia muitos que antecederam o Cristo para informar que ele viria para libertar o povo da ignorância, que viria trazer a verdade. E após ser informado que o Império Romano precisava ser limitado e extirpado, Emmanuel coloca uma vírgula bem grande e diz: as entidades do plano espiritual verteram lágrimas. Eles choraram. Eles choraram pelo fracasso daquele instante do projeto do Cristo. Após enxugarem as lágrimas, mudaram o foco e começaram a traçar o que seria a Europa. E na Europa eles colocaram todo o investimento. A Europa herdaria todo o patrimônio e conquistas do Império Romano. A Europa fracassou. Penetrou nos mesmos erros do Império Romano. E Emmanuel continua nos relatando, nos informando que houve uma deliberação, e a palavra que ele usa é essa: deliberação do plano espiritual que dirige os destinos da Terra. A clava da humanidade seria entregue à América. 1938, essa obra foi lançada, A Caminho da Luz. Nós estamos em 2018. A clava da humanidade, os destinos construtores da nova era, foi entregue à América. Como encontra-se os Estados Unidos hoje? Como encontra-se a América Central? Como encontra-se a América do Sul? Como encontra-se o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? Será que o projeto do Cristo vai adentrar nas mesmas situações dos antigos continentes que fracassaram? E Emmanuel completa, nos trazendo a reflexão de que todos nós, cristãos, somos todos, sem exceção, construtores do amanhã. Essa é a nossa responsabilidade. O futuro pertence a nós e nós estamos construindo nesse instante.
A pureza do cristianismo não conseguiu se manter-se intacta. O assédio das trevas avassalou o coração das criaturas. O império do orgulho e do egoísmo minou os mais altos projetos de redenção e iluminação da criatura na terra. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. As reencarnações coletivas, as expiações coletivas, melhor dizendo, são os últimos ais do Apocalipse. São os últimos momentos, por assim dizer, aonde as aflições dolorosas irão envolver a humanidade. Estamos em trânsito. Estamos em trânsito há 2 séculos. Há 200 anos que as questões já estão em transformação. Porque nós temos que perceber que mundo de regeneração, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz, logo no começo do capítulo 1 ou 2, se eu estou equivocada, ele nos traz a informação do mundo de regeneração como sendo um mundo onde existirá mais o bem do que o mal. Mas ele acentua que é um mundo em transição. E nós estamos vivendo esse mundo em transição. Nós estamos construindo esse mundo, essa transição está sendo feita agora. Prestemos atenção, observemos com muita calma. Não existe, na literatura espírita, nenhuma informação de como será a natureza daqui a 100 anos. Existem alertas dos estudiosos que nos chamam a atenção para os cuidados necessários. Mas não existe um registro oficial dos benfeitores amigos nesse sentido. Por que não existe? Porque nós estamos construindo o futuro da natureza amanhã. Nós somos os responsáveis. E estamos correndo um sério risco de não chegarmos lá adiante e estarmos nós, mais uma vez, preparando a terra, preparando e refazendo o que nós fizemos de errado, para darmos as condições de sobrevivência ao futuro, ao homem que dará continuidade ao seu processo. Então, esse é o momento que nós estamos vivenciando. Olhamos para um lado, aflições, olhamos para o outro lado, dores, mas olhamos para o outro lado e percebemos uma alegria. Esses estados de emoção que envolvem-nos a todos nos permite fortalecimento para seguir adiante. Porque é um momento de expurgar, é um momento de transformar, é um momento onde haverá verdadeiramente uma revolução íntima. Muitos de nós estamos esperando a revolução da Terra no sentido mais material. Mas nós temos que entender que o que está acontecendo nos terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, são ciclos da natureza, que ocorrem desde sempre. Periodicamente, esses ciclos acontecem. Mas o que é importante frisar, é importante refletir, que o mais importante tsunami está acontecendo na intimidade dos filhos de Deus. Essa reviravolta íntima, esse sentimento que nos tira da zona de conforto e faz com que nós possamos reagir. Alguns não reagem tão bem. E nós lidamos hoje com aquilo que chama-se a doença do século, que é a depressão, que é uma doença da alma, que é uma doença íntima do espírito imortal, que são sentimentos mal resolvidos e que precisam serem solucionados. E Deus não permite que se fique quieto com relação a isso. Sai da zona de conforto, reveste-se de força e coragem e sigamos adiante, porque o Pai quer a nossa redenção e não a nossa dor, desesperação. O Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Só Ele pode, na sua afeição de cristianismo, redivir.
As demais religiões não podem fornecer isso? Podem. Porque a consolação, ela vem da sinceridade e dos sentimentos mais profundos. Nós estamos conversando nesse instante acerca de esclarecimentos também. Porque somente o Espiritismo, ele tem as condições de nos mostrar de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e qual a nossa destinação. Nos explicar as dores, as aflições, as perdas. Nos explicar as diferenças sociais, nos explicar as diferenças físicas, nos explicar os desencarnes precoces, nos explicar as atrofias, nos explicar as situações mais dantescas que ali encontram-se entre as dores da humanidade, para que nós possamos melhor compreender, para melhor sofrer e para melhor nos conduzirmos a caminho da luz. O Espiritismo nos traz essas profundas reflexões, aonde nos fortalece e nos inspira a esperança. Por isso, quando alguém diz bem assim, mas essa doutrina fala de quem morreu, e fica com essa historinha de que não morreu não, continua vivo. Não é só isso. A doutrina ela é consoladora porque ela nos esclarece, ela nos explica. Ela faz com que nós possamos compreender a justiça de Deus. A reencarnação é o fator que nós devemos pensar e repensar com muita delicadeza, porque é o perdão de Deus para as nossas faltas. É a oportunidade concedida pelo nosso Pai para que nós retornemos, recomecemos para poder acertar. A reencarnação é o caráter moralizador da doutrina espírita. Porque nós vamos perceber e vamos compreender que o bem que eu faço em algum lugar será meu advogado em toda parte. E o mal que eu proferi para com o meu próximo será meu advogado de acusação, para que um dia eu possa cumprir a pena necessária para me redimir perante a minha consciência, que é onde encontra-se o tribunal divino, que nos convida às mais elevadas reflexões e ponderações. Então, o Espiritismo, ele nos mostra tudo isso, ele nos convida a esse fortalecimento, a servir e a seguir com alegria em nossos corações, em nossa intimidade. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto de nossas consciências. Todos somos chamados ao grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Eu sei que aqui no William Crookes isso não acontece, Denise, eu tenho certeza. Isso é só coisa lá da federação. Algumas pessoas chegam assim e dizem, você é espírita, estou tentando. Aqui não acontece, tenho certeza. Ô meu filho, se orienta, acorde para Jesus, ou você é ou você não é. Tome tento, pelo amor, respeita a paternidade divina, ou você é ou você não é. Ah, porque eu não faço tudo, você é um espírito imperfeito ainda, mas você é o espírito, porque você já tem um conhecimento. Você já sabe, entende a imortalidade. Você já sabe que o perdão de Deus é a reencarnação. E se você ainda se coloca como naquela... Eu não sei se eu vocifico. Você vai assumir a responsabilidade da sua indecisão. Eu sei das minhas imperfeições. Eu não sou louca. Nós nos reconhecemos e precisamos nos colocar diante do espelho da vida e percebermos quem nós somos. A Denise também deve perceber. Mas se William Cruz confiou a Denise a responsabilidade de estar à frente da instituição, ela assume, segue adiante e pede força a Deus. A mesma coisa sou eu nesse instante. Se Jesus confia na gente, a gente vai fazer o quê? Desconfiar da gente, a gente sabe que não é boa peça, não é boa bisca, como dizia minha avó, não é boa bisca. Mas existe uma credibilidade, um investimento, uma confiança. Façamos por onde? Assumamos a nossa responsabilidade. Aprendamos com o próximo. Respeitemos, toleremos. Observemos a sua divina mensagem quando esteve entre nós. Amemos uns aos outros
como Ele nos amou. Não tem mistério. O que tem é muito orgulho, muita vaidade, que nos impede de caminhar para tornarmos homens e mulheres de bem. O convite está posto. Vinde a mim, disse Jesus. Vinde a mim. Imaginemos nós, se Jesus se colocasse diante de cada um de nós nesse instante e dissesse para você, Cal, vinde a mim. Para você, vinde a mim. Para cada um de nós, vinde. Imagine Jesus. O amor. Olhasse nos meus olhos, filha, filho, irmão, estendesse a mão, vinde a mim. Nós conseguiríamos ir? É uma pergunta válida para as nossas reflexões, porque o convite está posto. Ele convidou-nos a todos. Ele convidou-nos a todos. A ação espírita na transformação do mundo. Nós já colocamos que o espiritismo ele tem as condições de nos auxiliar nesse processo. E dentro dessas condições, terão 3 elementos fundamentais que o espiritismo se serve para transformar o nosso mundo num mundo melhor e mais belo. O amor, o trabalho e a solidariedade. Porque nós vamos compreender o amor com um olhar diferente. Nós vamos compreender o amor com um sentimento diferente. O amor, esse coraçãozinho aí, não é bem assim. Nós vamos compreender a necessidade de amar ao próximo e vamos compreender que esse amor começa em nós. E afirmar isso não é egoísmo, é uma necessidade. Precisamos aprender a nos amar. E nós vamos aprender a nos amar, nos percebendo e nos reconhecendo. As nossas limitações, as nossas imperfeições, as nossas rabugices. Para que nós nos percebamos e procuremos melhorar. E para que assim nós possamos lidar com o nosso próximo, lidar com os nossos familiares, porque às vezes dentro dos nossos próprios lares, se bem dizer, quase sempre, estão as nossas dificuldades, se não com todos, com um ou com outro. Então o processo de amor ele precisa ser melhor compreendido, porque ele vai abranger uma base diferente, uma ampliação diferente. Porque foi assim que Jesus nos amou. Ele olhava, percebia, via todas as imperfeições da criatura. Tudo, via tudo. Aquele pãozinho negado, aquela situação mínima, ele percebia tudo. Mas ele olhava com amor. Amar como Jesus amou. Eu lembrei de uma música agora. Né? Eu estava até comentando, né, comentei lá com o pessoal da Associação Zé Eusébio, e disse que eu tenho certeza, né, que Padre Zezinho, ele leu o livro dos Espíritos, a questão 625, concorda comigo, né? 625, alguém lembra da questão 625? Qual o tipo mais perfeito que Deus enviou à Terra para servir de guia e modelo da humanidade? A resposta é Jesus. Aí vai Padre Zezinho e faz aquela música que eu não vou cantar para vocês, porque senão não fica encarnado, muito bem desencarnado, corre tudo, né? E não vou fazer uma miséria dessa com vocês, né? Mas a letra da música diz mais ou menos assim. Se eu errar uma palavrinha ou outra, me perdoe. Amar como Jesus amou, mas como é que começa mesmo? Um certo dia, não. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir.
e perguntou-me, no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz. E a resposta: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ele não leu, não, a questão 625? Eu tenho certeza, minha gente. Ele leu a questão 625. Então, é para nossas vidas. Porque Padre Zezinho embalou muitos de nós que aqui nos encontramos. Eu sou metida. Eu sempre ouvi as coisas das pessoas mais antigas, porque eu sou jovem, né? Coisa de Bernadette, assim, não tem nada a ver comigo, não, né? Então, amar como Jesus nos amou. O trabalho. Trabalhar. O trabalho tem um novo foco, porque o trabalho não é apenas a sustentação. O trabalho é a iluminação do ser, é o fortalecimento íntimo. O trabalho é o acréscimo de misericórdia, nos tira da inanição, nos faz com que nós possamos construir. Emmanuel nos diz que mentes e mãos vazias é a oficina do diabo. Do diabo, que dizia meu avô, né? Ele é mais chique. Mas eu prefiro dizer do meu avô, que fica mais pé no chão. Mentes e mãos vazias é a oficina de quem não tem o que fazer. Só faz besteira. Só faz besteira. Então, o trabalho, ele toma uma nova dimensão. Ele toma uma dimensão tão ampla, que se nós observarmos o Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, a lei do trabalho, é uma lei da natureza. É uma lei universal. É uma necessidade para todos nós. Não ficarmos paralisados. E a solidariedade. E não confundirmos, esse ponto é essencial, ser solidário para com o nosso próximo, com assistencialismo pura e simplesmente. Tem distância. O espírita não tem o direito de algemar irmãos nossos, filhos de Deus, menos privilegiados na atual encarnação que vivenciam na terra, dando-lhe simplesmente o pão. O pão é importante para alimentar o estômago, mas não temos o dever de algemar aquela criatura à mendicância, porque aquele espírito que aqui encontra-se entre nós, ele veio para crescer, viver uma experiência e evoluir. Por isso que não devemos jamais praticar o assistencialismo pura e simplesmente, mas antes promover o indivíduo, auxiliando no seu processo de crescimento. Então, a solidariedade, ela toma um olhar diferente para o espírita. Ela toma um olhar diferente. E não pensemos nós que estamos fazendo caridade ao sairmos, com todo respeito a todos aqueles que assim o praticam, mas se fizermos só isso, somos responsáveis de sair para distribuir sopa. Já chegamos a absurdo, tomar conhecimento de absurdo, que já estavam tão acostumados a doar sopa, que já sabiam os pontos, botavam nas latinhas, que agora está proibida, já deixavam nos cantinhos separados e iam embora. Isso é vergonhoso, porque não foi assim que nos foi orientado. Isso simplesmente acalma a nossa consciência para os equívocos que nós praticamos. Então, a ação de transformação no mundo, com o amor, com o trabalho e a solidariedade, ela toma uma dimensão diferente quando nós a analisamos por um prisma mais consciente. Um prisma de iluminação, de consciência, de libertação. Foi. O Espiritismo veio ajudar a Terra nessa transição. Somos espíritas porque assumimos na vida espiritual graves responsabilidades. Ninguém está aqui por acaso. Eu tenho uma notícia fantástica para dar para vocês. Cada um de nós pediu, aliás, pediu não, pedir é pouco.
e implorou de pé junto e de joelho: me dê a oportunidade, pelo amor de Deus, me oportunizem. Porque na minha mente já cabe certos conhecimentos. Eu sei que moralmente eu estou mais ou menos, mas eu tenho certeza, e quando a gente vai reencarnar, a gente tem certeza que vai vencer, né? Eu tenho certeza que eu consigo. Aí quando a gente chega e vem aqui, não sei, eu sei espírita, mais ou menos, sou mais ou menos espírita. E fica, vai, não sei. Mas ninguém está aqui por acaso. Ninguém está em canto nenhum por acaso. Nós temos o emprego que nós precisamos, a família que nós precisamos, nós estamos adentrados, cada um de nós, na religião, que nós temos a necessidade que melhor irá nos auxiliar no nosso processo de redenção. Então, ninguém está aqui fazendo favor. Todos nós estamos aqui porque temos uma responsabilidade com a nossa consciência e um compromisso de crescer. Não pensemos diferente, não. Eu vou ser muito sincera com todos nós. Essa palestra mexeu comigo. Me deixou meio assim, sei lá, meio assim, sei não. Então, eu vou passar para vocês também. Vamos sair da zona de conforto. E vamos refletir. O futuro somos nós. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha. A educação dos meus filhos, quem está fornecendo naquele instante sou eu. Se eu não os educo com responsabilidade, se eu não os educo com ética e retidão, eu sou responsável. Eu preciso compreender isso. Não tem mimimi, não. Tem história que estamos escrevendo. Então, estarmos no mundo, estarmos nas fileiras espíritas, nos traz responsabilidade de ação e de movimento. E conosco o negócio é mais complicado. Daí a gente diz assim, mas ninguém está vendo o que eu faço, o mundo espiritual está. E vai dizer, eu vi, viu? Tu fizesse, e a sua consciência também vai sinalizar. Porque nós entendemos que estamos mergulhados nesse clima psíquico, onde os filhos de Deus encontram-se nos dois planos da vida. Uma nuvem de testemunhas nos cercam e nos envolvem. É necessário que todos os espíritos procurem alimentar cada vez mais essa nova compreensão de vida e do mundo, através do estudo e da meditação. É necessário também que aprendam a usar a poderosa arma da prece, tão desmoralizada pelo automatismo habitual a que as religiões formalistas a relegaram. Estudo para iluminar nossas mentes, meditação para refletirmos sobre o que nos ocorre, sobre tudo quanto nos cerca e nos envolve. Quando orardes, fecha a porta do teu quarto, recolhe-te e fica você e o Pai e conversa. Tenhamos esse momento íntimo com o Pai, para nos fortalecer, para nos amparar, para seguirmos adiante, porque nós não podemos esquecer que estamos no mundo de provas e expiações. E nós somos espíritos reencarnados em situações provacionais e expiatórias. E o fato de sermos espíritas não nos garante nenhum tipo de situação de que vai diminuir a carga, não. Mas nos garante que nós vamos compreender melhor os acontecimentos. É diferente. O espírita tem de enfrentar o mundo atual com confiança que o espiritismo lhe dá. Essa confiança racional em Deus e nas suas leis admiráveis, que regem as constelações atômicas no seio da matéria e as constelações astrais no seio do infinito. Nós recebemos muito, meus amigos. Nós recebemos muito. Nós temos 5 obras extraordinárias e que nos são desconhecidas. Porque nós não nos debruçamos, muitas vezes, em cima das obras que nos dão base
Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, pelo amor de Deus, né? Não é possível que você nem folhear. Céu e Inferno e a Gênese. Esse mais desconhecido do que os demais. Agora não pode surgir um lançamentozinho de capa dura, letras garrafais, falando das zonas umbralinas como se fosse um romance que está todo mundo comprando e acreditando naquela falácia. A Federação Espírita Brasileira nos informa que a cada 5 obras publicadas atualmente, 4 foram inspiradas pela ignorância e são antidoutrinárias. Antidoutrinárias. E precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Para não nos iludirmos. O espírita é o construtor do seu futuro, próprio futuro e o auxiliar de Deus na construção do futuro do mundo. Se o espírita recuar, se temer, se vacilar, pode comprometer a grande obra. Aí vamos retornar para o plano espiritual, diante da própria consciência, e observar: eu auxiliei ou eu obstaculei? Qual foi a minha postura? Ah, mas Meire, eu não sou missionário. É missionário de causa própria. Todos nós temos uma missão: evoluir. Todos nós temos uma responsabilidade: crescer para Deus. Todos nós temos um objetivo: ser feliz. E nós vamos conquistar isso. O tempo, esse é com a gente. E os tempos são chegados. Ou seja, a gente não tem muito tempo mais não, viu? Porque os tempos já estão aí. Já estão nos convidando a essa percepção e essa ação de mudança. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. A separação do joio e do trigo, as profecias existentes na antiguidade, nós já começamos a perceber. Porque se no mundo de regeneração irá prevalecer os bons sentimentos, não 100% dos sentimentos, mas haverá mais luz do que sombra, então é preciso que a humanidade se regenere. É preciso que nós nos regeneremos intimamente, que nós aprendamos a amar, a respeitar, a tolerar, a abraçar. Porque não basta eu abrir a minha boca e dizer: eu sou um construtor do amanhã. Que construção eu estou fazendo? Qual a construção da minha própria vida? E diante dessa construção, como eu posso colaborar com a obra de redenção de Jesus para a humanidade? São pontos que nós precisamos observar. São ações que nós precisamos refletir. Porque o planejamento, o projeto divino, ele vai prosseguir. Conosco ou sem nosco. Ele vai adiante. O mundo vai progredir, a terra vai progredir. Cada erupção vulcânica que existe no mundo, terremoto, maremoto, que nós sabemos, as entranhas da terra se ajustam. Se é no mar, que eles começam a se movimentar para se ajustar, são formados os tsunamis. Se é na terra, que as entranhas da terra começam a se movimentar, são os terremotos. A terra está se preparando. Os terremotos íntimos da humanidade estão aí. E precisam ser enfrentados, reformados, purificados para seguir. Porque os tempos
Nós já estamos vivendo esses tempos. A gente não está nem sentindo, é verdade. Mas os tempos já são chegados. Porque o mal dá maior ibope. Mas nunca houve tantas ações do bem como atualmente. Nunca. O nosso globo está sujeito à lei do progresso. Por isso das ocorrências. Progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e, de modo paralelo, moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Quando a humanidade se torna madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus. E nesses tempos chegados por Deus, nós já podemos observar as informações que a espiritualidade amiga vem trazendo nas obras sérias. Em particular, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, na trilogia Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais, principalmente em Transição Planetária. Ele nos traz a informação de que Jesus foi a outros mundos, a outras esferas, e lá perguntou quem gostaria, olha que coisa divina, ele não mandou, ele convidou quem gostaria de auxiliar neste momento de transição da Terra, para que a Terra acolhesse espíritos mais esclarecidos, que auxiliassem a nós, terrícolas, no nosso processo de ascensão e de iluminação. E muitos atenderam ao convite de Jesus e já se encontram aqui encarnados na Terra. E Manuel Filomeno, obviamente, ele não diz quem são, mas ele nos fala do processo encarnatório dessas criaturas, a delicadeza do processo. As pessoas aptas a receber no mundo todo. E nós podemos reconhecê-los através de ações. Eles já se encontram aí fazendo revoluções. E nesse momento eu vou falar uma palavra que eu não gosto de falar quando se trata de doutrina espírita. Eu acho. Mas eu acho. Porque eu não sei de nada realmente. Mas pelas ações me emocionam. Essas ações de amor, de desprendimento, me emocionam. E eu percebo esse espírito lindo, dessa menina especial, Malala, Prêmio Nobel da Paz. Um lápis, um caderno, um professor, pode transformar a humanidade. Eles já estão aqui. Eles já estão auxiliando no projeto do Cristo para a regeneração da humanidade, para o amanhecer de uma nova era. Nosso globo está sujeito à lei do progresso. Já falei isso. A nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas. Constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Não são perfeitos. Precisamos melhor educar as nossas crianças. Quando nós éramos crianças, que faz muito pouco tempo, nossos cantores infantis eram Lucinha Lins, Ivan Lins, né? E outros nomes que traziam músicas fantásticas. O mais alegrezinho, se eu não me engano, era Balão Mágico. Eu sou daquela geração. Me delateira, tudo bem. Era Balão Mágico.
Semana passada, no ambiente de trabalho, me deram um vídeo. Olha que coisa mais linda. E a menina era linda. De fralda descartável, não devia ter mais de 1 ano e meio. De cabelinho de cachorrinho de lalau. Uma coisinha mais linda do mundo. Tocando uma música ridícula. A menina parecia uma dançarina. Profissional. Não estou mentindo, não. Eu fiquei terrível. E todo mundo rindo e achando maravilhoso. Eu digo, pelo amor de Deus, vocês não estão vendo quem é esse espírito, não, pelo amor de Deus. Aí depois lembrei que lá eles não eram espíritos. Eu digo, minha Nossa Senhora, como é que pode? Como é que chega? E nós precisamos observar os nossos jovens. E eu já fui sinalizada que eu estou passando do tempo, não é, Denise? Mas estou concluindo. Olha que coisa linda. O espírito é consciente e construtor de uma nova forma de vida humana na Terra e de vida espiritual no espaço. A responsabilidade não é grande, ela é imensa. A responsabilidade é imensa. E cabe a cada um de nós fazer essa construção, uma construção com alicerce poderoso do amor e da renovação. A responsabilidade é proporcional ao conhecimento de cada um, diante de cada realidade que a nova revelação lhe deu. Seu dever de enfrentar as dificuldades atuais e transformá-las em novas oportunidades de um progresso não pode ser esquecido um momento sequer. Orai e vigiai, nos orientou o mestre de nossas vidas. Esse é o nosso dever, que possamos cumpri-lo. Lei do progresso, transição planetária, nova era. Seja você um construtor do amanhã para um planeta Terra regenerado, para um planeta Terra melhor, onde pessoas poderão viver melhor e com mais alegria de viver. E para tanto, que vocês possam abraçar e acolher e participar do 4º Congresso Espírita Alagoano, dias 6, 7 e 8 de julho, onde teremos Marlúcio Ferreira, Calci Roriz, Raul Teixeira, Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, Marcel Mariano, Haroldo Dutra e Leonardo Machado, trazendo reflexões acerca Gênesis 150 anos dos construtores do amanhã. Venha cada um de vocês participar conosco. Muito obrigada e que Jesus nos abençoe. Gostaríamos de agradecer a nossa querida Merijane, né, por esta noite de aprendizagem, de conhecimento, e todos estão convidados, né, para o congresso, para o 4º Congresso Espírita, que será realizado semana que vem, 6, 7 e 8, no Centro de Convenções. Aqui também na livraria teremos as inscrições, quem quiser fazer, certo? Gostaria de avisar às mães das crianças da evangelização que nas próximas 2 semanas não haverá a evangelização, né? Voltando no dia 18, né? Então, 2 semanas de férias para as crianças, certo? Então, gente, vamos agora fazer a nossa prece final com o nosso irmão César. Fechemos os nossos olhos. Envolvido pela energia que a espiritualidade amiga a cada quarta-feira nos traz dos mais altos pontos de luz, aos espíritos amigos que sustentam essa casa, ao nosso divino amigo Jesus de todas as horas. Ele conhece cada ovelha que o Pai entregou em suas mãos. Possamos assim dizer: Pai amado, externamos nossa gratidão por esse irmão maior que certa feita nos disse que jamais nos deixaríamos órfãos. Esse amor incondicional por compreender que ainda na caminhada nos encontramos
Vinde, ó Senhor Jesus. Vinde em nosso auxílio para que possamos vencermos o homem velho que ainda carregamos. E assim como Paulo, que ainda nos encontramos na estrada de Damasco, teremos um encontro com vós. E a vós possamos dizer: Senhor, que queres que eu faça? Auxilia-nos, ó Cristo, auxiliando, caminharemos em tua direção. A encarnados e desencarnados, é a tua misericórdia que rogamos. Fica conosco, ó Senhor. Fica ontem, hoje, amanhã e por todos. Que assim seja. Que assim seja. Eu gostaria de enviar para os nossos irmãos que nos assistem pela Rede Brasil Espírita um abraço fraternal para todos vocês.